Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Pai, nós queremos pedir a tua orientação para o estudo da tua palavra, a fim de que a nossa mente e o nosso coração seja esclarecido, para que a nossa alma descanse na tua presença. Rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê a palavra que é boa para edificação, aquela que é temperada com sal, mas que não é arrogante, nem soberba, nem tampouco aquela que tem prazer na polêmica e nas discussões de palavras. Permita-nos, Senhor Deus, entender a tua palavra para crescermos na fé e conhecermos Jesus, para andarmos com ele. É o que nós te pedimos nessa manhã. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando já há 3 domingos consecutivos sobre as correntes milenistas ou milenaristas, que tratam da questão relacionada a se existe ou existirá um milênio no qual o Senhor Jesus Cristo governará nessa terra antes do juízo final. Então, quando nós falamos sobre o milênio, esse aqui é um resumo das 4 correntes sobre o milênio mais conhecidas. Hoje nós vamos tratar dessa rosa aqui. Nós tratamos domingo passado sobre o pré-milenismo histórico, que é mais ou menos representado nessa primeira linha. Haverá uma tribulação, então acontece a ressurreição, o arrebatamento, e Cristo reina 1000 anos, depois Cristo desce com a igreja do céu e juízo final e eternidade. Nós já trabalhamos o pós-milenismo, que é essa amarelinha, que diz que esse milênio ele não é literal, mas ele já está em andamento, e o que vai acontecer é que o cristianismo vai crescer em número e autoridade na terra de tal modo que no final haverá uma grande tribulação, porque Satanás vai se revoltar e vai ser solto, e Cristo vencerá essa batalha final, estabelecerá o juízo final e a eternidade, e vai ser bênção. A grande questão é que a gente não vê o cristianismo crescendo desse jeito. O cristianismo ele é cheio de idas e vindas na história. Nós estamos convivendo, por exemplo, com o continente europeu, que já se declara pós-cristão. Depois de 2 guerras mundiais que aconteceram na Europa, a grande, imensa maioria dos cristãos europeus chegaram à conclusão de que não valia a pena ser cristão, porque proclamava o amor, e apesar disso, 2 guerras terríveis, e quase todas as grandes guerras da história aconteceram por ali. Então eles disseram, o cristianismo não nos serviu de nada, então nós vamos procurar outra coisa. E a igreja cristã na Europa hoje está em decadência, uma decadência rápida e cheia de problemas. Nós vemos nos Estados Unidos
que a igreja foi forte durante muito tempo. Os 2 últimos séculos, a igreja norte-americana sustentou, na sua grande maioria, missões. No entanto, também ela anda em decadência, e a igreja brasileira, que ama imitar a igreja norte-americana, vai no mesmo caminho. Nós falamos sobre o amilenismo, que é a posição dos presbiterianos na sua grande maioria. Os amilenistas creem que o milênio não será um milênio literal, Cristo não reinará em Jerusalém, sentado num trono sobre Israel e sobre o mundo, mas que esse milênio é uma linguagem simbólica a respeito daqueles que participam da primeira ressurreição, que no nosso entendimento a primeira ressurreição é a conversão. E no caso aqui de Apocalipse 20 é muito claro que aqueles que reinam com o Senhor Jesus no milênio são aqueles que foram decapitados por causa do testemunho, não fazendo uma referência sequer a Israel ou qualquer outro tipo de pessoas neste reino milenar. Nós cremos que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele volta decisivamente. Haverá uma tribulação, haverá um anticristo. A gente precisa saber se vai ser uma pessoa, ou um sistema, ou uma religião que vai querer tomar o lugar de Cristo. Nós vamos estudar isso ainda nos nossos estudos para frente. Mas nós cremos que depois dessa grande tribulação haverá a ressurreição de todos, o julgamento final e o reino eterno. Todas as promessas que os pré-milenistas e os dispensacionalistas do reino milenar, nós cremos que são para o reino eterno. E algumas já se cumpriram historicamente, dependendo do tipo de interpretação bíblica que você segue. Hoje nós vamos falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista, que é, no Brasil, a corrente majoritária. Todos os pentecostais, sem exceção, todos os neopentecostais, sem exceção, boa parte das igrejas que não são nem pentecostais e nem neopentecostais, mas são arminianas, seguem a corrente pré-milenista dispensacionalista. O dispensacionalismo, como as outras correntes, também tem várias vertentes. E por ser a corrente majoritária, é a corrente mais complexa também de nós estudarmos. Existem dispensacionalistas que creem que o arrebatamento acontece antes da tribulação, da grande tribulação. Existem dispensacionalistas que acham que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação, e alguns acham que acontece depois da grande tribulação, mas em todos eles creem que haverá um arrebatamento da igreja, a igreja fica lá no céu por 1000 anos, enquanto aqui na terra existe o reino milenar de Cristo, e por fim, ele volta para julgar todas as coisas. O único lugar na Bíblia que fala sobre o milênio é esse texto que nós acabamos de ler. Em 6 versículos, a palavra milênio aparece 5 vezes. A grande questão é a interpretação desse texto que diz que eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, que é o versículo de número 4. Dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A pergunta é, a palavra viveram, ela deve ser interpretada literalmente, ou seja, que as pessoas estavam mortas, elas ressuscitaram, então, ressurretas, reinaram com Cristo 1000 anos. Os amilenistas, que é o nosso grupo, a palavra viveram aqui, ela deve ser interpretada espiritualmente ou figuradamente. Que essa expressão viveram, ela diz respeito ao novo nascimento. E não a ressurreição do corpo. E que a primeira ressurreição é exatamente uma referência a esse novo nascimento e não a uma ressurreição que acontece antes do milênio e outra ressurreição que acontece depois do milênio e mais a ressurreição dos ímpios que vão ressurgir para o grande julgamento. Na visão
dispensacionalista, você vai ter que encontrar pelo menos 4 ressurreições antes do juízo final. E é essa a grande dificuldade do dispensacionalismo quando você trabalha com base nesse texto. Nós cremos que a expressão "e viveram e reinaram" diz respeito a esses que foram decapitados por causa do testemunho. É um grupo exclusivo. E que esse reinado é um reinado espiritual e que ele já está em andamento, porque Cristo reina, não é porque existe maldade, pecado e problemas no mundo que Deus deixou de reinar. O que Apocalipse deixa muito claro é que, apesar de todas as tribulações, Deus não perdeu o controle da história, pelo contrário, Ele a conduz até o juízo final, a consumação e a eternidade. E que Deus, que é muito longânimo e tolerante, Ele permite à humanidade em pecado acumular os seus pecados para o dia da ira. Ele posterga o julgamento para fazer tudo de uma só vez. E essa é uma das formas de Deus reinar. Ele tem reservado um dia, que a Bíblia chama de o dia do Senhor, ou o grande julgamento, no qual todas as pessoas, inclusive a igreja, comparecerão diante dele numa grande prestação de contas. Muito bem, tendo dito isso, quais são as principais características do dispensacionalismo? Existem muitos detalhes, mas em linhas gerais, nós podemos enumerar 5 características que são marcantes em todas as pessoas que defendem uma posição dispensacionalista. Primeiro, a interpretação literal das profecias bíblicas. Todas as promessas feitas a Abraão, a Moisés, a Davi, a Jeremias, a respeito do reino, eles creem que elas devem ser interpretadas literalmente. Então, se Deus prometeu que Israel vai ser a grande nação no mundo, então nós temos que esperar que Israel se torne a grande líder do mundo todo em algum momento da história. E os dispensacionalistas creem que este momento para Israel acontecerá no milênio, num período de 1000 anos em que Cristo governará a partir de Jerusalém, um governo bem parecido com estes que nós vemos por aí, para mostrar o que é um governo justo realmente. Então, eles entendem que todas as profecias têm que ser interpretadas literalmente. Eles entendem que existe linguagem figurada na Bíblia, mas sempre que a linguagem figurada aparece, então a interpretação é figurada. Mas sempre que a interpretação, que a linguagem figurada não aparece, ela tem que ser literal. E aí tudo que diz respeito a Israel tem que ser entendido para Israel e não para a igreja. Nós entendemos diferente. Nós entendemos que todas as promessas feitas a Israel, elas têm a sua continuidade, o seu cumprimento na igreja. E nós temos vários textos para mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar alguns. Segunda característica é então a distinção radical entre Israel e igreja. Deus tem um plano para a igreja e Ele tem outro plano para Israel. E que nós, como igreja, precisamos estar atentos ao que Deus vai fazer com Israel, porque o futuro da igreja também está ligado a Israel. Um texto que eles gostam de citar para falar isso é que quando Deus distribuiu as nações, Ele as contou a partir do número do povo de Israel. Por isso, todas as vezes que vocês veem as estatísticas, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, sempre há uma comparação entre o número de mortos e o número de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Há uma ênfase muito grande na questão de Hitler sobre os judeus, mas ele não perseguiu só os judeus. Ele perseguiu também ciganos, ele perseguiu homossexuais, ele perseguiu pessoas que não fossem da raça ariana, que era a raça alemã, mas essa grande ênfase na perseguição aos judeus, que foi a maior, porque eles eram os mais ricos e todo o poder financeiro da Europa praticamente estava nas mãos deles, então Hitler os pegou como bode expiatório para roubar as suas riquezas e patrocinar e financiar a sua máquina de guerra. A grande ênfase doutrinária que se dá sobre a perseguição aos judeus da Segunda Guerra Mundial, que houve e é verdadeira, mas do ponto de vista
teológico é por causa do dispensacionalismo, que entende que há uma distinção clara entre Israel e a igreja. O dispensacionalismo, ele é recente. Embora a posição pré-milenista já fosse bem antiga, nós já encontramos em escritos do segundo século, o dispensacionalismo, como ele é ensinado hoje, ele tem a minha idade, ele tem 53 anos de idade. Ele se tornou bem conhecido quando foi feita a publicação da Bíblia Scofield, que é uma Bíblia com comentários nos rodapés, e os comentários da Bíblia Scofield são dispensacionalistas. Então, grande parte do dispensacionalismo que a gente ouve falar, ele foi moldado pelos comentários daquela Bíblia Scofield, onde vários editores juntaram seus comentários para montar esse tipo de visão. Na visão dispensacionalista, a igreja é um parêntese. Cristo veio para Israel, Israel o rejeitou, então ele criou a igreja até que Israel se arrependa e então o receba. Nós somos um parênteses, nós somos um apêndice. A conversão dos judeus, a conversão dos gentios, o enxerto dos gentios na salvação aconteceu porque os judeus tropeçaram, não porque isso tinha sido o propósito de Deus desde toda a eternidade. Essa é a interpretação dispensacionalista. Por isso, o que é central na visão do milênio não é o que está acontecendo, o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai estar lá no céu, nas bodas do Cordeiro, vai ser uma festa. O negócio é aqui na terra com os judeus durante o milênio. Terceira característica, eles então defendem que a narrativa bíblica, a revelação bíblica é dividida em 7 dispensações. Eu achei na internet um gráfico das 7 dispensações. Nós, presbiterianos, temos uma aliança e dispensações: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A melhor forma de se referir às duas divisões principais da Bíblia não é Antigo Testamento e Novo Testamento, mas é Antiga Aliança e Nova Aliança. Essa é a melhor linguagem para você falar sobre os 2 testamentos da Bíblia. Porque o conceito de testamento é disposição de última vontade para quem está morrendo. Não é o caso de Jesus, porque não morre nunca. Escritura ou pacto. Por isso os presbiterianos são chamados de aliancistas. Nós cremos que um dos temas centrais da Escritura é a aliança. Então, nós cremos que existe uma aliança com 2 dispensações, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. E essa aliança, ela tem continuidade e descontinuidade nessas 2 dispensações. Os dispensacionalistas, eles dizem que são 7. Nós temos a aliança da inocência ou do Éden, que foi feita com Adão e ele caiu. Nós temos a aliança da consciência ou do dilúvio, que foi feita com Noé. Nós temos a aliança do governo humano, que aparece ali, Gênesis 9 a 11, que é antes de Deus chamar Abraão. Aí nós temos a aliança da promessa, ou patriarcal, que tem a ver com Abraão, Gênesis capítulo 12, e ela é feita em Gênesis 15. Depois nós temos a aliança da lei, ou mosaica. Aí nós temos a aliança da graça, ou da igreja, que é o período em que nós estamos vivendo hoje. E por fim, a aliança do reino, que é o milênio, e a aliança eterna, que é a eternidade. Tudo isso porque existem partes da Escritura que mostram Deus faz aliança com algumas pessoas. Nós entendemos essas subdivisões na Escritura, mas nós sempre as vemos dentro da aliança que está sendo revelada. Então, a Bíblia fala que Deus fez aliança com Adão e que a grande aliança, segundo os dispensacionalistas, é que período Deus colocou alguém em um estado de prova. Então nós entendemos que Deus colocou Adão num estado de prova, ele fracassou,
E aí nós temos a aliança das obras e a aliança da graça, ou o pacto das obras e o pacto da graça. Tudo o que acontece de Adão para frente está dentro do pacto. O que acontece então são desenvolvimento na revelação que nós chamamos de revelação progressiva. Então, quando Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que não destruirá mais a terra com o dilúvio. Quando ele faz uma aliança com Moisés, então ele entrega a lei. Quando ele faz uma aliança com diz que da família dele virá o grande rei. Quando ele faz uma aliança com Jeremias, falando que ele colocará a sua lei no coração das pessoas e não numa tábua de pedra. E então, quando chega Jesus Cristo, ele diz que na noite da ceia, o sangue da nova aliança. A palavra nova aliança, nova, não quer dizer outra aliança. Quer dizer a mesma aliança, agora renovada, a palavra kainê. No Novo Testamento existem duas palavras para novo. A palavra neo, que é um novo, totalmente novo. Eu vou lá na loja e vou comprar um carro novo. Eu não tinha esse carro, agora eu tenho. Ele é novo, eu não tinha antes. Mas eu vou pegar o meu Fusca 69 e vou lá naquela oficina que tem lá no entroncamento da Independência com a Avenida X, né? E ele então vai customizar o meu Fusca, vai dar uma pintura nele, vai atualizar algumas coisas na embreagem, no amortecedor, na suspensão, e ele vai sair dessa oficina novinho. Mas é o mesmo Fusca 69, o chassi é o mesmo Fusca 69, agora renovado. Nesse sentido, o novo é um novo a partir do velho. É assim que é a nova aliança. É assim que é o novo céu e a nova terra. É assim que é o novo homem de Efésios capítulo 2. É um novo a partir do velho. Então nós entendemos que não existe 7 alianças diferentes uma da outra. Mas é a mesma aliança renovada e acrescentando novos detalhes dentro da revelação que está se desenvolvendo. E aí nós temos uma pendenga com os dispensacionalistas, porque eles dizem que são 7, e nós dizemos que é apenas uma em 2 dispensações, e aí você vai ter que se virar para aprender e descobrir qual o melhor caminho que você vai seguir. Voltando aqui na prancha anterior, as 2 últimas características do dispensacionalismo é que então Cristo vem em 2 etapas. Ele não vem de uma só vez com uma ressurreição geral. Ele vem, tem a ressurreição da igreja, o arrebatamento, esse pessoal sobe para o céu e fica com Jesus lá. Jesus chega até o céu e a igreja no arrebatamento se encontra com ele no céu e fica lá para as bodas do Cordeiro. Aqui embaixo tem o milênio. No milênio vão estar presentes as pessoas que não foram arrebatadas. São aquelas que não morreram. Vão ser convertidas a Cristo de tal forma que a primeira geração do milênio será crente. Mas vai ter nascimento e vai ter morte ainda no milênio. E então, dentro do milênio haverá conversões e haverá também castigos, porque quem não se submeter ao reino milenar de Cristo poderá ser punido por Cristo com a morte. Esse pessoal é guardado para no final do milênio uma nova ressurreição. Aí a igreja desce do céu com Jesus. Então Jesus vem em 2 etapas. Ele vem para a igreja no céu, deixa a igreja lá no céu e vem governar aqui na terra. Mas ele depois busca a igreja no céu e traz ela para a terra. 2 voltas. A segunda vinda é em 2 etapas. Nós não entendemos isso na Escritura. Mateus 24:30 não fala que ele vem, fica no céu e depois chega na terra. A Bíblia fala que nós seremos arrebatados para nos encontrar com Jesus nos ares. E onde ele estiver, a igreja estará. Então, se ele encontra com a igreja no céu, ele não deixa a igreja lá no céu e vem para a terra sozinho. Ele vem
com a igreja, por causa da tradução da palavra encontro, que, como eu já disse, é uma comitiva que vai recepcionar o rei que vem visitar o palácio e trazê-lo junto consigo. A igreja vai recepcionar Jesus no céu, se juntar a ele e todos os seus anjos e vem para o juízo final, não como os dispensacionalistas ensinam, que haverá 2 etapas, e essas 2 etapas vai exigir pelo menos umas 4 ressurreições. Porque ainda tem a ressurreição da igreja, tem a ressurreição dos convertidos durante o milênio, e tem a ressurreição dos ímpios para o julgamento final. 3 ressurreições. Nós cremos que a Bíblia fala de uma ressurreição da qual os eleitos vão para o lado de Cristo e os não eleitos vão para a esquerda para o julgamento final. Mas é uma ressurreição só. Não tem ressurreições separadas por etapas. Porque nós entendemos que quando Jesus voltar, é o fim. Mas o pré-milenismo e o dispensacionalismo diz que Jesus chega, mas ainda tem mais 1000 anos. Para ele mostrar o que é um governo justo. No final desses 1000 anos é que vem o julgamento final. E aí tem que fazer um ajuste que nós achamos que a Escritura não dá base para esse tanto de ajuste que tem que ser feito. E por último, o reino milenar de Cristo sobre Israel e com Israel, do qual a igreja não participa, porque a igreja está lá no céu, fazendo festa durante 1000 anos. Depois é que ela vem. E aí é uma complicação tentar entender o que passa na cabeça de um dispensacionalista na minha interpretação. O que é uma dispensação na visão dispensacionalista? É um período de tempo durante o qual o homem é testado em relação à sua obediência e algumas revelações específicas da vontade de Deus. É isso que é dispensação. Nós não entendemos que essa é a melhor definição de dispensação. Houve um período de provas no período de Adão, mas a partir daí toda a aliança ela é baseada na graça por meio de Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que virá e o Novo Testamento proclama o Cristo que veio. É isso que nós entendemos. Agora, andando um pouquinho mais, eles entendem que o Antigo Testamento contém várias promessas de que, algum tempo do futuro, Deus estabelecerá um reino terreno que envolva o povo de Israel, o povo do seu antigo pacto. Nessa aliança de Abraão, embora a aliança abrâmica inclua promessas à descendência espiritual de Abraão, da qual nós participamos, sua promessa central era de que a terra de Canaã seria dada aos descendentes naturais de Abraão por uma possessão eterna, e essa é a grande questão que envolve a briga de Israel e os palestinos lá até hoje. Nós queremos a nossa terra, e Israel é forçado a dividir a terra com palestinos e aquele monte de povos árabes ao redor com canhões voltados para eles. A aliança davídica, a promessa outorgada era de que um dos descendentes de Davi, a saber, o Messias, iria se assentar para sempre no trono, governando sobre o povo de Israel. Essa promessa está em 2 Samuel capítulo 7. E a nova aliança, que é predita por Jeremias e cumprida em Jesus Cristo depois. Eu já fiz um resumo bem resumido aqui do dispensacionalismo. Eu vou pular quase tudo que eu escrevi aqui, porque senão eu vou repetir demais. E já vou partir para a última questão aqui, que é as objeções ao dispensacionalismo. Existem pontos no dispensacionalismo que nós concordamos. São pelo menos 4. A aceitação da inspiração verbal, da infabilidade, da inerrância das Escrituras.
assim como nós, eles também tentam estabelecer o seu sistema doutrinário a partir das Escrituras, e isso é bênção, até porque nós temos uma base sólida para colocar nossos pontos de vista. Segundo, os dispensacionalistas aguardam um retorno pessoal e visível de Cristo. Tem grupos cristãos que já não têm essa convicção. Os adventistas, por exemplo, já disseram que Jesus voltou espiritualmente para o templo celestial em 1874. E ele está lá. Por isso eles são os adventistas do sétimo dia. A insistência de que em cada era a salvação é apenas pela graça baseada nos méritos de Cristo. Embora os dispensacionalistas dividam a história da revelação em 7 partes, em todas elas eles são unânimes em afirmar que a salvação sempre foi pela graça por meio do mediador que virá ou que já veio, que é Jesus Cristo. Concordamos com eles nesse ponto. E nós também aguardamos um momento no futuro onde Cristo reinará sobre todos. O amilenismo, ele não nega o reino de Cristo. Ele nega que este reino vai ser literal aqui na terra antes do juízo final. Nós não negamos o reino de Cristo, nós esperamos o reino de Cristo. Mas nós cremos que todas as profecias que são atribuídas a Israel e que os dispensacionalistas colocam dentro do milênio, é para a eternidade e não para um milênio antes do juízo final. Então, quando alguém falar que você não crê no milênio, falar, não é bem assim, eu creio, mas o milênio não é um reino aqui na terra igual o reino da rainha da Inglaterra ou da Dinamarca ou daquele sheik lá dos Emirados Árabes. Não vai ser desse jeito, vai ser diferente. Então, tendo dito isso, o que nós discordamos dos dispensacionalistas? Primeiro, nós não achamos que a vinda de Cristo em 2 etapas tenha base nas Escrituras. Todos os textos que falam sobre a vinda de Cristo falam de uma vinda decisiva. Ele vem para julgar e reinar. Não reinar sobre alguns durante 1000 anos e depois sobre todos na eternidade. Ele vem para julgar definitivamente e reinar eternamente sobre todos. Nós achamos que é um anticlímax Cristo voltar e ainda a gente ter que esperar mais 1000 anos. Não parece natural essa leitura dentro das Escrituras. Nós discordamos dos dispensacionalistas a compreensão de que o arrebatamento da igreja acontece antes do milênio e que a igreja ficará separada de Cristo lá no céu por 1000 anos. Porque Cristo vem em 2 etapas, ele vem para a igreja e ele vem com a igreja na visão dispensacionalista. Então a primeira etapa é quando ele vem para a igreja e a recebe no céu no arrebatamento. E a segunda etapa é quando ele pega essa igreja no céu e vem com ela para a terra para o julgamento final. Nós cremos que não, que ele vem, a igreja o recebe no arrebatamento e desce com ele para o juízo final. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 2 Tessalonicenses, diz que quando nos encontrarmos com Jesus nos ares, nós estaremos com ele. Não tem essa de que ele vai deixar a igreja lá no céu e vem reinar sem a igreja aqui na terra por 1000 anos. Paulo não dá esse entendimento a essa interpretação em nenhum dos textos, nem 1 Coríntios 15, nem 1 Tessalonicenses 4 e 5, e nem 2 Tessalonicenses, quando ele trata do anticristo. Terceiro, nós cremos que o dispensacionalismo não faz justiça à unidade básica da revelação. Quando eles dividem radicalmente Israel e igreja, eles quebram a unidade da Escritura. E aí, existe um estudo que dá muita polêmica no meio dos teólogos, que é a questão da continuidade e descontinuidade da antiga aliança com a nova aliança. O que continua do Antigo Testamento no Novo e o que descontinua? Os nossos maiores exemplos é a ceia e o batismo. Os princípios da Páscoa, eles continuam na ceia,
mas a forma da comemoração é completamente mudada. Então há continuidade e descontinuidade. O batismo, que substitui a circuncisão. Não há mais a necessidade de se fazer a circuncisão ou a cirurgia de fimose num bebê recém-nascido de 7 dias. Agora, tudo porque era esse o ritual de entrada no povo de Deus. Agora não, o ritual de entrada no povo de Deus é o batismo, que é feito com água e não com a faca que os programas humorísticos fazem questão de explorar, né? Não, o que era ensinado a respeito da circuncisão como o ritual de entrada no povo permanece no batismo, mas a forma de fazê-lo é diferente. E no Antigo Testamento só os homens eram circuncidados, enquanto que no Novo Testamento as mulheres também são batizadas por causa das mudanças no ritual. Mas os sacramentos do Antigo Testamento eram 2, e os sacramentos do Novo Testamento continuam sendo 2. Não são 8 sacramentos. Espera aí, pastor, não são 7? Era 7 até 20 anos atrás, agora são 8. O João Paulo II fez o favor de acrescentar o 8º sacramento, que é a ecologia. Então, se você derruba uma árvore, como nós derrubamos outro dia aqui na igreja, nós estamos quebrando um sacramento. Não é? Não são 7, são 2. E são 2 na antiga aliança e são 2 na nova. Tem continuidade, mas o formato tem descontinuidade. No Antigo Testamento tinha sacrifício de ovelha, de boi, de pombo, de novilho, de bode. Agora não tem mais. Porque Cristo ofereceu-se uma única vez por todas, Hebreus 7, Hebreus 9, Hebreus 10, e o sacrifício dele é único e suficiente para pagar os nossos pecados, conforme a Escritura. Por isso, nós não temos altar aqui na igreja. E por isso, domingo passado, eu falei a questão de que nós não adoramos a Deus diante de um altar. Esse palco aqui na frente, a gente até hoje não sabe que nome que dá para isso aqui, mas não é altar. O altar é aquilo que tem numa igreja católica, aquela mesa lá na frente, onde o padre levanta a mão, quebra a hóstia sobre o altar. Porque na visão católica, a ceia é um sacrifício que a igreja oferece, renovando a morte de Cristo a nosso favor. Por causa de Hebreus 7, Hebreus 9 e Hebreus 10, nós cremos que isso é blasfêmia. Porque a Bíblia diz claramente, com todas as letras, que Cristo se ofereceu uma única vez por todas. De modo que não há transubstanciação na hora da celebração da ceia. E quando o pastor levanta o pãozinho para você ver, é só para você ver mesmo. E a gente depois vai comê-lo sem qualquer peso na consciência de que se morder o pão vai sair sangue. Não vai. A Bíblia diz: tomai e comei. Não tomai e deixa derreter na língua. Não tem nada disso. Tá? Então, nós cremos que o dispensacionalismo ele não faz justiça porque ele quebra a unidade da Escritura. Daí a insistência em tratar Israel separado das Escrituras. Entretanto, se é verdadeiro que em cada dispensação o homem precisa ser salvo pela graça, por que o homem precisa ser testado de novo, de novo e de novo? Se cada um dos testes vai comprovar que a salvação é pela graça. Então nós, aliancistas, cremos que não há dispensações diferentes. Há 2 dispensações, a antiga e a nova. E todas as dispensações que foram mostradas aqui, elas têm o seu cumprimento em Cristo, daí a não necessidade delas. Andando mais um pouquinho, o ensino de que Deus tem um propósito separado para Israel e outro para a igreja é um erro. Pegando João capítulo 1, verso 11, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Eles então dizem que a igreja é um parêntese, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome.
Então, o propósito inicial de Deus era enviar Jesus para governar Israel. Israel não aceitou, então Deus criou a igreja. Daí essa confusão de dizer que a igreja foi criada no dia de Pentecostes. Não, a igreja já existia. No Antigo Testamento, Israel era a igreja. E aí nós temos alguns argumentos bíblicos que questionam essa visão. E eu vou apresentar aqui só os básicos. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 15 e 16, Paulo diz literalmente que a igreja é o Israel de Deus. Então, a palavra Israel, ela é aplicada também à igreja, mostrando que a igreja está inclusa no propósito que Deus havia inicialmente revelado a Israel. Segundo, as promessas feitas a Israel são cumpridas na igreja. Pedro diz isso com todas as letras em Atos 13, vale a pena ler esse texto. Atos, capítulo 13. Versículo 32 a 34. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Quem são os nossos pais? Os judeus. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Salmo 2, que os dispensacionalistas usam para fazer a distinção entre Israel e a igreja. O próprio texto de Atos diz que não tem essa distinção. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a quem? A Davi, que os dispensacionalistas dizem que é a promessa do reino. A promessa do reino feita a Davi, Pedro está dizendo, é para a igreja. Não é? E 1 Pedro 2,9, que os irmãos aqui sabem de cor, tem até musiquinha. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, são expressões que no Antigo Testamento são todas aplicadas a Israel. E Pedro está dizendo, é a igreja. Então não há uma distinção entre Israel e igreja no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Terceiro, a igreja faz parte espiritualmente da descendência de Abraão. Esse texto de Gálatas capítulo 3, verso 28 e verso 29, ele é fundamental para mostrar isso. Gálatas 3, 28 e 29. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Gênesis 12. Se tu uma bênção, farei de ti uma grande nação. Nações serão abençoadas por teu intermédio. Então, Gálatas 3 e Romanos 4 dizem que nós somos herdeiros de Abraão pela fé. Nós não somos herdeiros físicos de Abraão. Nós não somos israelitas. Nós não somos judeus. Mas nós somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão de abençoar as nações por intermédio dele. A promessa e o mandamento de que Israel fosse bênção para as nações, e você vê isso principalmente no livro de Isaías, ela se cumpre também na igreja que é chamada a ser bênção para as nações. A igreja presbiteriana de Vila Nova foi chamada para ser bênção às nações, assim como Deus chamou Israel para ser. Andando um pouquinho mais, as expressões Monte Sião e Jerusalém se aplicam à igreja. Um texto que é incrível, é Hebreus capítulo 12. Ele é incrível e ao mesmo tempo assustador. Hebreus 12,
É 22 a 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Se você ler desde o começo, o autor de Hebreus está fazendo uma comparação entre a igreja e Israel, no que diz respeito à recepção da lei lá no Monte Sinai. Todas as descrições que o autor de Hebreus faz aqui, são descrições visuais do que aconteceu no dia da entrega dos 10 mandamentos, quando o monte tremia, havia aquela fumaça negra, trovões, relâmpagos. O autor de Hebreus está dizendo que assim como Israel pôde ter uma percepção do poder de Deus naquele dia, nós somos chamados à mesma coisa como igreja. Só que não no Monte Sinai, na Jerusalém celestial. Ou seja, não tem diferença. O que Israel viu com os olhos na entrega da lei, a igreja vê pela fé por meio de Jesus. E a conclusão do capítulo 12 é que deve haver temor na igreja e consagração, para que não aconteça com a igreja o que aconteceu com Israel. Andando mais um pouco. O Antigo Testamento não ensina que haverá um reino futuro milenar. Os textos de Isaías 65, 17 a 25, que fala do novo céu e da nova terra. Isaías 11, 6 a 10, que fala de Deus chamando o seu povo. E Ezequiel 40 a 48, que é a descrição das medidas do templo de Jerusalém, eles não dizem respeito ao reino do milênio. Eles dizem respeito à eternidade. Senão nós vamos ter um problema. Ezequiel 40 a 48 diz que vai ser edificado um templo em Jerusalém, e as dimensões dele, segundo Ezequiel, são imensas. E neste templo será oferecido sacrifícios de ovelhas, de bodes e de carneiros. Então quer dizer que no milênio vai ser permitido e vai voltar às práticas do Antigo Testamento de oferecer sacrifícios pelos pecados? Os dispensacionalistas dizem não, esses sacrifícios não serão pelos pecados, eles serão memoriais. E aí nós perguntamos, para quê? A gente pergunta para quê e eles respondem, é o progresso da revelação, não tem como explicar essas coisas. Não, não é o memorial das coisas que já foram. Hebreus é muito claro em dizer que Cristo se ofereceu uma vez por todas. Se Cristo ofereceu uma vez por todas e Ele vai reinar no milênio, que história é essa de sacrifício de novo? Nós entendemos que isso é um erro. E aí eles têm um problema nas mãos para explicar. Nós perguntamos e eles têm que responder. Agora, se você entende que a construção do templo profetizada em Ezequiel 40 a 48 diz respeito à eternidade, aí a questão do sacrifício e tudo mais é outra história que a gente teria que explicar também, mas que não tem a ver com o fato de que sacrifícios são oferecidos na presença de Cristo ali num reino aqui na terra antes da ressurreição final. O que ele disse que não faria. Essa é uma grande questão. Nós cremos que estes textos, e tem outros, que eles dizem que tem a ver com o milênio, são para a eternidade. E aí as questões de sacrifícios e saúde e medicina, nós temos dificuldade de responder, mas os dispensacionalistas também têm. Então, está todo mundo no mesmo problema. A Bíblia não ensina uma restauração dos judeus à sua terra no milênio. Então, quando Israel foi criado em 1948, o povo fez festa. E aí, quando surgiu A Agonia do Planeta Terra, que é um livro famosíssimo, O Arrebatamento da Igreja, do Wim Malgo, e esse tanto de livro que surgiu depois, Alinhamento dos Planetas, mas não sei o quê, o pessoal diz, olha para Israel que vai acontecer alguma coisa lá.
e a única coisa que acontece lá é que alguém solta bomba e o outro mata outra pessoa. Sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo até o dia final. Porque Deus não tem um plano separado para Israel. Ele tem um plano para os salvos, dentro dos quais os judeus convertidos, junto com os gentios convertidos, farão parte. Não separadamente, mas como um povo só. Então, Isaías 11, Jeremias 23, Ezequiel 34, Ezequiel 36, Zacarias 8, 7 e 8, na Bíblia de Scofield, todos eles têm o título dizendo isso vai acontecer no milênio. Mas é só no título que está escrito isso, no texto não está escrito nada disso. Ou é algo que tem a ver com a eternidade, ou é algo que tem a ver com a volta dos judeus do exílio babilônico. Algumas das profecias, como a de Ezequiel 34, de Zacarias 8, elas têm a ver com o retorno de Israel do exílio babilônico, e não com o reino milenar de Israel no tempo do fim. Se você ler o contexto de Zacarias, Zacarias escreve o capítulo 8 para convencer os israelitas que não quiseram vir da Babilônia a vir. Lembra, você já deve ter estudado isso, que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, ele não foi levado de uma só vez. Foram 4 levas. Nabucodonosor invadiu Jerusalém 4 vezes, e nas 4 vezes ele mandou levar gente cativo. Quando Israel voltou, também não voltou todo mundo de uma vez. Voltaram em 3 levas, uma com Zorobabel, uma com Esdras e outra com Neemias. E aí você precisa estudar o contexto. Os 3 últimos profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são os profetas do tempo da volta do exílio. Então algumas das suas profecias têm a ver com esse retorno, e não com o tempo do fim. E aí você precisa discernir isso na interpretação. Andando mais um pouquinho, o ensino dispensacionalista da postergação do reino não tem apoio nas Escrituras. O que eles ensinam? Que Cristo veio para governar Israel, Israel não quis, então Cristo criou a igreja. Agora a questão é a seguinte: você concorda que todo Israel recusou Cristo? E os discípulos? E as mulheres que o sustentavam? E Nicodemos? E José de Arimateia? E os 500 que viram Jesus ressurreto? Então, ele não foi rejeitado por todo Israel. Ele foi rejeitado por alguns. E quando Jesus disse aos fariseus: se vocês me veem expulsando demônio e curando pessoas, saibam que o reino de Deus está entre vocês. Lembra que eu falei aqui sobre o reino? Que onde Cristo está, o reino está. Porque a Bíblia confunde Cristo com o reino. Onde Cristo está, o reino de Deus está. Não tem separação ou dificuldade com isso. Então tem 3 afirmações que nós queremos fazer. Primeiro, não é correto dar a impressão de que todos os judeus no dia de Jesus rejeitaram o reino que lhes foi oferecido. Não rejeitaram, tiveram muitas conversões. E a igreja sempre cresceu a partir da sinagoga. Quando Paulo pregava o evangelho, onde que era o primeiro lugar que ele ia pregar? Na sinagoga. Começava com os judeus. Quando os judeus então não quiseram, ele partiu para a pregação só para os gentios. Mas isso não é por causa de uma distinção radical entre igreja e Israel. Segundo, o reino de Cristo, que Cristo ofereceu aos judeus de sua época, não incluía sua ascensão a um trono terreno, conforme argumentam os dispensacionalistas. Israel rejeitou Cristo no seu trono, então eles mataram Jesus. Aí fica a pergunta: por que os judeus não usaram essa acusação contra Jesus diante de Pilatos? Não usaram. Ele diz que ele é nosso rei, mas Pilatos, quando ouviu eles falando assim: o rei dos judeus, Pilatos diz: não vejo nele crime algum. E se eles tivessem aceito, então não tinha igreja? Essa é outra questão. A igreja é um erro no plano eterno de Deus? É um ajuste, é um conserto, é um ajeitamento?
A Bíblia não dá a entender que a igreja é um ajeitamento no plano de Deus. Pelo contrário, Paulo principalmente diz que a igreja é central. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Capítulo 1 fala do Deus que elege, que salva e que sela a igreja. Capítulo 2 fala de uma igreja que era perdida, escrava do diabo, do mundo, das inclinações da carne, mas que Deus, na sua graça, salvou. Capítulo 3 diz que Deus tem um propósito para a igreja. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual que é o discernimento do apóstolo Paulo? O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, esse é o mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, a igreja não é um ajuste, não é um parêntese. Tudo faz parte do plano eterno de Deus. Nós não estamos aqui porque Israel tropeçou. Nós estamos aqui porque Deus tinha um plano para nós. Desde a fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4. E o ensino dispensacionalista acerca da postergação do reino desperta dúvidas acerca do fato de Cristo ter ido à cruz, caso o reino tivesse sido aceito pelos judeus da sua época. Se os judeus aceitam o reino, Jesus iria à cruz? Aí aquele filme A Última Tentação de Cristo estaria coberto de razão. Jesus podia descer e viver uma vida normal com Maria Madalena e depois adulterar e fazer aquilo que aquele filme lá diz. Não é? 8. Não é verdade, o ensino dispensacionalista acerca da igreja como um parênteses não tem apoio nas escrituras. Eu já acabei de falar sobre isso. E o penúltimo, não há base bíblica para esperarmos que pessoas ainda serão trazidas para a salvação após ter Cristo voltado. Segundo a ideia do reino milenar, haverá conversões a Cristo durante o milênio. Mas haverá também gente que vai viver uma fé nominal, porque quando Satanás for solto, ele vai pegar essa turma que estava enchendo as igrejas e vai fazer uma revolta e o pau vai quebrar. Mas não, quando você lê a Escritura, diz que quando Cristo voltar, acabou. E aí 1 Coríntios 15, 23, não se deve fazer distinção alguma entre uma vinda de Cristo para a igreja e outra vinda de Cristo com a igreja. Não, ele vem uma vez só. Mateus 24, 31, fala que quando Jesus voltar, os anjos irão e reunirão os escolhidos de todo canto do mundo. Eles não vão reunir alguns escolhidos, eles vão reunir os escolhidos, artigo definido, tem um grupo específico e fechado. O que dá a entender que depois não vai escolher de novo. E por último, a parábola das 10 virgens. 5 são precavidas, 5 não são precavidas, aí o noivo atrasa, o casamento vive atrasando mesmo. E aí, quando o noivo chega, as precavidas entram com ele para a festa, e as desprecavidas ficam lá fora e batem na porta, a gente também quer entrar, nós fazemos parte da festa. E aí alguém diz lá de dentro, pode não. Tanto os dispensacionalistas como nós entendem a parábola das 10 virgens como dizendo que depois que Cristo volta, é o fim. Então, na visão dispensacionalista, a porta não está tão fechada assim não, ainda dá para entrar se você fizer alguma coisa. Não é? E por último, o milênio do dispensacionalismo não é o milênio de Apocalipse 20, verso 4 a 6, por duas razões. Primeiro,
Apocalipse 24:6 não diz coisa alguma acerca dos crentes que não morreram, porque lá fala que as almas dos decapitados viveram e reinaram. E os que não foram decapitados, aconteceu o que com eles? E os judeus, que nem aparecem no texto? O milênio não é para eles? Então nós dizemos o seguinte para os dispensacionalistas: se o reino do milênio era para os judeus, por que Apocalipse 20 não trata deles? E por último, conforme o ensino dispensacionalista, o propósito central do reino milenar de Cristo é de cumprir as promessas que até agora não foram cumpridas a Israel. Ou seja, restaurar os israelitas à sua terra como uma nação e naquela terra dar aos israelitas um lugar de exaltação acima dos não israelitas. Nós cremos que Deus não tem esse propósito para Israel. Que Deus tem um propósito para o seu povo, e o seu povo são todos aqueles eleitos por Cristo, que o recebem pela fé e creem em nome de Jesus, judeus e gentios. Logo, a nossa conclusão é de que o dispensacionalismo, ele não faz justiça à escatologia bíblica. E nós dizemos isso não para ofender, embora eu sei que na internet deve ter alguém já me xingando aí, mas não é para ofender, é uma questão de como nós lemos a Escritura e não conseguimos entender do jeito que eles entendem. E nós cremos que entender a Escritura dessa forma, dispensacionalisticamente, traz mais prejuízo para a nossa fé do que enriquecimento. Porque joga a gente num mar de confusão a respeito das coisas do fim. E, por último, nós cremos que o milênio, do jeito que ele é ensinado, literal, ele é um anticlímax na promessa. Será que Deus tinha, de fato, a intenção de causar um anticlímax, porque ele quer resolver uma questão não resolvida com Israel, para provar que ele governa todo mundo? Porque é esse que é o ponto. É Deus dizendo, não, deixa eu governar Israel, para Israel ver que eu sempre fui fiel para ele. Nós cremos que, conforme diz o apóstolo Paulo, que havia um mistério por trás de tudo lá, e esse mistério é o surgimento da igreja, não como um povo de uma única nação étnica, mas um povo de todas as nações, que era o propósito original de Deus quando ele criou Adão e Eva. Não é distinguir povos, é unir os povos. Deus tem misericórdia de nós, né? Ainda tem alguns assuntos para a gente tratar. Nós vamos continuar tratando de escatologia alguns domingos para frente. Ainda tem o anticristo, que eu quero tratar sobre ele. E quero mostrar o paralelismo progressivo, que é um método de interpretação de Apocalipse, que nós achamos que é mais adequado para entendermos aquele livro. Vamos orar? Pai,